Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Seja bem-vindo à emissão especial do Rádio Clube de Angra nas Festas da Praia 2022, nesta tarde de sábado, uma tarde um pouco cinzenta, como tem sido habitual nos últimos 2 dias. Sou o Diogo Andrade, vou estar consigo nos próximos minutos. Comigo está na parte técnica o Cristiano Andrade. São 2 Andrades, é time Andrade, mas não são família, atenção. Desde já uma informação de última hora referente às Festas da Praia. A corrida de touros que estava marcada para a tarde de hoje na Praça de Touros da Ilha Terceira foi adiada para segunda-feira às 18h30. Portanto, a corrida que estava agendada para a tarde de hoje na Praça de Touros da Ilha Terceira, referente à tourada das Festas da Praia, foi adiada para segunda-feira às 18h30. Cristiano, força. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. E agora vamos dar início ao nosso programa habitualmente, quinzenalmente, aliás, como eu queria dizer, com o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, que desde já dizer que é um gosto tê-lo connosco, Presidente, e esta deslocação à cidade vizinha é sempre um gosto tê-lo cá e fazer o programa também aqui na Avenida Marginal da Praia da Vitória, um dos pulmões daqui da Feira de Gastronomia, das Festas da Praia de uma forma geral. Também desde já agradecer a sua disponibilidade por se deslocar aqui ao Conselho Vizinho. Aqui. Presidente, começaria este programa por falar de algo que aconteceu nos últimos 2 dias que não foi previsto, mas apesar das previsões darem nota do alerta do IPMA, no Conselho de Angra ocorreu alguma ocorrência felizmente da chuva? Enfim, choveu muito, aconteceram algumas pequenas coisas, mas nada digno de registro, ou seja, foi um dia de muita chuva. Estas chuvas são, apesar de previsíveis, são imprevisíveis, ou seja, exatamente, nós sabemos que a probabilidade de acontecer existe, contudo isto são trovoadas e células isoladas, e o que aconteceu é que nós estamos num lado da ilha com sol e no outro temos uma inundação, e isso infelizmente é típico desta altura do ano, é típico deste tipo de situação meteorológica em que nós temos uma grande instabilidade do ar, temos aqui ar úmido muito instável sobre o arquipélago, e o resultado são estas células de trovoada que se vão deslocando por aqui e por ali. Infelizmente para todos nós as coisas não correram tão bem aqui para o lado da praia, mas enfim, isto é aquelas coisas da sorte e do azar sobre as quais ninguém pode fazer nada. Ambas as equipas de proteção civil municipais estão a atuar neste momento na Praia da Vitória? Pois, as pessoas, nesta altura, as coisas estão calmas, mas as pessoas podem sempre contar com a colaboração dos 2 municípios. Sempre que as coisas correm mal, nós tentamos sempre coordenar e resolver as coisas o mais depressa possível e o melhor possível, e é isso que temos que continuar a fazer. Felizmente, nesta altura, apesar de estarmos aqui com uma trovoada à vista, aqui no horizonte, aqui mesmo diante do sítio em que estamos, as coisas por agora estão calmas. Por agora estão calmas. Presidente, o que é certo é que, apesar de alguns constrangimentos que algumas obras têm causado no Concelho de Angra, a prevenção tem sido feita exatamente para isto, quando ocorrer este tipo de intempéries, pelo menos que não sejam tão catastróficas como em alguns anos. É verdade, aquilo que se está a fazer em Angra, num trabalho que já leva vários anos, é um trabalho de tentar ir aos pontos críticos e resolver as coisas de maneira que seja menos provável que aconteça. Uma coisa é certa, mesmo que não haja ninguém, mesmo que seja no meio de uma floresta qualquer, quando chove muito, as coisas acontecem. Claro. Quando nós metemos as casas e as pessoas no meio, pois as coisas tendem a piorar. Aquilo que nós estamos a tentar fazer é evitar que haja situações daquelas que são mais previsíveis que se repitam constantemente. Não vale a pena termos sempre, por exemplo, aquela história ali em São Rafael, cada vez que chove lá vem água a sair do Cerrado das Bananeiras, ou cada vez que chove termos água a derramar nos cupins. Ou seja, são coisas que se podem ir resolvendo, essas vão-se resolvendo, mas a verdade é que nunca há segurança absoluta e não vale a pena, particularmente para os peritos do Facebook, não vale a pena estar com soluções milagrosas, claro, que elas não existem aqui em lado nenhum. Veja-se, por exemplo, o que aconteceu já neste verão nos Estados Unidos, em que morreu gente com cheias deste tipo, ou o que aconteceu o ano passado na Alemanha, que é um país que não é propriamente um lugar em que as pessoas não se previnam, em que também houve mortes e houve grande destruição. Portanto, há um limite acima do qual, quando estas coisas acontecem, por maior que seja a prevenção e por maior que seja o investimento, pois as coisas acontecem, porque estamos a falar de algo que tem uma dimensão de tal maneira grande
que não é humanamente possível resolver. A natureza é dona de si própria. A natureza tem as suas forças e a sua própria realidade. Agora, aquelas coisas que é possível resolver, pois temos a obrigação de ir resolvendo, e apesar dos incómodos que esta ou aquela obra vai causando, a verdade é que depois, durante muitas décadas, o assunto fica resolvido. Presidente, sem querer alargar muito esse tema, falando em obras que têm causado incómodos, já há alguma previsão ali para a rotunda da AIC? Quando é que poderá estar resolvido aquele trajeto que depois liga ao Posto Santo? A última comunicação que nós recebemos da parte do Governo Regional é que estava para breve, e de facto, olhando para a obra, as coisas felizmente encaminham-se. Pelo menos já se contorna a rotunda pelo lado certo. Já se contorna a rotunda, e além disso já se vê que o túnel está quase a chegar ao outro lado da rua. Agora, mais uma vez, estamos a falar de uma obra difícil, complicada. Onde também acontecem imprevistos, obviamente. Acontecem imprevistos. Presidente, pegando neste tema de proteção civil, e porque nós nesta semana também recebemos o alerta do Civisa referente ao alerta vulcânico em Santa Bárbara que se abriu para V2, de forma a tranquilizar as pessoas, é preciso primeiro perceber que é um alerta que não é igual a São Jorge nem nada comparável, porque o vulcão não esteve adormecido, esteve sempre ativo, agora está com um bocadinho de atividade a mais. A Proteção Civil Municipal também, obviamente, claro que acompanha a situação, mas felizmente por hora não há nada ali que nos dê nenhuma particular preocupação. Obviamente que exige atenção, por isso é que existem estes alertas, só que estamos num nível em que por hora as coisas não têm nada de ameaçador. O que obviamente não quer dizer que não possa acontecer algum sismo, porque infelizmente estas coisas têm aqui uma fronteira um bocadinho difícil de separar entre o que são questões vulcânicas e aquilo que são questões tectónicas que podem resultar em sismo. Portanto, há sempre a probabilidade de acontecer algum sismo, contudo, neste momento não há nenhum indicador que nos deixe. E felizmente a tecnologia também nos dá esta previsão, não é? De poder. Se fosse há uns anos atrás, ninguém teria dado por isso. Exatamente. E portanto, é daquelas coisas que é resultado do aumento do nosso conhecimento e do desenvolvimento tecnológico, que obviamente tem que ser levado a sério e têm que ser levados a sério estes avisos, e nós temos que, enfim, fazer aquilo que temos a fazer no sentido de prevenir o que é possível prevenir, mas também não podemos ficar presos nos vês e nos avisos disto e daquilo. Lá estar, viver normalmente e estar precavidos com aquelas situações com a atenção que sabemos que podem acontecer a qualquer momento, claro. Não quer dizer que seja através do vulcão de Santa Bárbara, por exemplo, pode ser outro qualquer. Provavelmente tudo indica que o assunto evoluirá sem mais nada, e se não fosse a tecnologia seria uma história que ninguém teria sabido para contar, mas pronto. Passaríamos ao lado dela. Sabemos e temos que estar vigilantes, e é isso que estamos a fazer, mas não é preciso também ficarmos agora aqui num estado de pânico quanto a um assunto que não tem por hora essa gravidade. Presidente, passando por um assunto relativamente mais de festa, depois de São Joaninas e da enchente que foi as ruas da cidade de Angra, os primeiros dias, e esquecendo os últimos dois, que obviamente as festas da praia foram muito afetadas por um mau tempo, os primeiros dias das festas da praia também tiveram uma enchente nas ruas da cidade. É realmente bom ver a Ilha Terceira com este público todo e com as pessoas a sair à rua. É excelente ver isso, e é excelente ver que mesmo as festas mais pequeninas de uma qualquer freguesia, ou mesmo de um lugar qualquer, têm tido uma grande adesão, o que é sinal de que as pessoas estavam sequiosas pela festa e têm aderido em força a ela. Por isso acho que estamos todos de parabéns quanto a isso, quanto a estas coisas do tempo, pois elas acontecem. Podem acontecer em qualquer lado. Em qualquer lado e em qualquer festa. Eu já iria entrar na vertente também de freguesia. As festas de freguesia também nos últimos tempos têm tido uma aderência enorme fora daquilo que é expectável. Aliás, um colega ainda há pouco tempo dizia que tem escutado de cerveja, tem escutado de bifanas, não há comida para todos nem bebida. É realmente bom ver a economia também. É um excelente sinal, e é um sinal também de pujança e de resiliência por parte da nossa comunidade. Depois desta paragem forçada, cá estamos nós de volta e cheios de energia, o que é muito bom. Presidente, vendo as festas da praia e acumulando as São Joaninas, a Ilha Terceira está muito bem servida no que toca às festas das cidades. Eu creio que sim, eu creio que temos uma excelente tradição de festejar, e mais do que isso, conseguimos fazer festas com qualidade e com civismo, o que é uma coisa que não se vê em todo o lado. Nós temos, por exemplo, nas São Joaninhas, temos dias de 15 mil pessoas ali e não precisamos de um polícia. Exatamente. Portanto, as coisas funcionam com todo o civismo e toda a ordem, o que quer dizer que estamos bem. Esse é um dos aspectos muito bons da nossa ilha e da nossa
de encontros da sociedade terceirense. É uma vantagem poder ver que estas festas completam-se e que realmente são bem distintas, bem diferentes, mas completam-se e dão aqui outro valor à Ilha Terceira. Com certeza, também. eu creio que estas festas, as festas das duas cidades, mas também as festas das freguesias, Juntando freguesia, são todas elas complementares e dão este caráter à ilha, que é uma das grandes mais-valias para quem cá vive e para quem cá nos vem visitar. Presidente, aquilo que pôde aproveitar das festas da praia, qual é o seu contributo, a sua opinião relativamente àquilo que foi a sua experiência? As coisas estavam a correr manifestamente bem e estava tudo a andar bem. Veio aqui este problema das trovoadas e da chuva. Esperemos que isto se resolva e que ainda tenhamos um fim de festa bom. Apesar da chuva, eu fui testemunha de que na quinta-feira à noite chovia torrencialmente e mesmo assim a feira de gastronomia estava cheia. E apesar da chuva, eu vi gente aí na rua, exatamente, completamente molhados e com cara alegre. Portanto, não é a chuva que nos faz perder o bom humor, obviamente incomoda, mas também sabemos lidar com isso. Exatamente. Presidente, voltando ao Conselho de Angra, a Câmara Municipal, com a parceria da Câmara de Comércio, apresentou o Angra City Pass. O Presidente quer-nos explicar por miúdos, efetivamente, o que é este isto é uma cartão? tentativa um primeiro passo no sentido de nós organizarmos melhor as visitas. Este Angra City Pass, o ideal era que um dia se fosse um terceira pass, de maneira a permitir que quem vem de fora tenha uma forma organizada de percorrer aqueles espaços que normalmente estão fechados ao público, portanto que é preciso pagar bilhete, mas em vez de ir pagar em todos os lugares, não saber os sítios, não saber os horários, ter um cartão ou outra qualquer forma eletrónica de fazer uma visitação organizada. Este ano começámos devagarinho, apenas com alguns espaços, mas a ideia é ir organizando e transformando isto num verdadeiro passe de visitação, que tem que ter também uma outra componente, uma componente de transporte, que é aquilo que se está a tentar organizar a seguir, de maneira que quem venha de fora tenha a possibilidade de desfrutar do nosso sistema de transporte público e ao mesmo tempo ter um acesso sem dificuldade aos espaços que são visitáveis. Esses espaços, pondera-se em 2023 alargar o leque de espaços e se calhar até 2024 aquele desejo do passe e da terceira. A ideia era tentarmos fazer isso. Isto é um trabalho que está a ser feito com a Câmara de Comércio e com as entidades que têm a gestão dos espaços, não é? Realmente quem tem igrejas, quem tem impérios, enfim, há um conjunto de entidades que gerem o seu espaço e que, para o manter aberto, precisam de uma ajuda financeira, porque não têm possibilidades de ter alguém, sei lá, numa igreja qualquer, a manter a porta aberta. Nesse espaço é a Câmara que colabora e ajuda. A Câmara está a ajudar e, obviamente, que as receitas da venda destes espaços revertem para essas instituições. É uma forma de elas também se financiarem e permitir dar uma qualidade e uma limpeza maior aos espaços. É isso que se tenciona fazer e tenciona-se ir alargando. É um assunto que obviamente também temos que envolver aqui os nossos colegas da Praia da Vitória, no sentido de coordenarmos e de termos de facto condições para fornecer a quem nos visita um acesso generalizado a tudo o que há a visitar na ilha. Isso facilita não só quem recebe, mas também o turista que facilita com o turista só... e mais do que isso, dá um objetivo ao turista, é uma forma de estruturar a oferta turística, ou seja, quando a pessoa recebe um cartão ou um documento eletrónico que tem uma lista de monumentos, naturalmente gera essa curiosidade de os ir ver. E portanto o que nós estamos aqui é também a tentar dizer às pessoas, vá aqui, vá ali, vá acolá, porque esses espaços estão abertos, ou seja, é uma forma de nós também encaminharmos os visitantes para espaços que de outra maneira poderiam passar despercebidos. Alguns desses espaços, por norma, estão fechados ou são a maior parte abertos? deles estão fechados. Alguns espaços estão fechados quase mesmo todos. E o objetivo é abri-los. Também dá aqui nesta altura, por exemplo, quem quiser em Angra ir à igreja do colégio, pois só mesmo na hora em que está a decorrer a missa ao domingo, de resto está sempre então fechado. Também dá aqui outro leque ou à de espaços igreja do colégio ou a outros espaços. São espaços que não são sempre visitáveis e que assim passam a ser visitáveis. Presidente, no âmbito da apresentação do Angra City Pass, o Presidente da Câmara de Comércio de Angra também anunciou que Ryanair pondera ter novas rotas. O nosso aeroporto tem estado, felizmente, com novas rotas, ainda não ao nível se calhar que desejamos. Como é que o Presidente da Câmara também vê este anúncio por parte do... Eu creio que é um passo extremamente positivo, não apenas pela abertura das novas rotas, mas que permite ultrapassar uma incerteza que ao longo deste ano tem sempre pairado, que é a continuação ou não da Ryanair. Da Ryanair. Portanto, isto é uma resposta que, para além de garantir a continuação, ainda abre outros horizontes, com uma outra vantagem acrescida.
é que estas empresas são empresas extremamente agressivas no mercado e que fazem uma grande promoção dos seus destinos. E, portanto, o facto da Ilha Terceira estar incluída na oferta da empresa é também uma garantia de que ela será devidamente promovida em toda a Europa, o que para nós, obviamente, tem uma vantagem acrescida em relação àquilo que já é um bom serviço, que é o serviço de a baixo custo de chegar até cá. Presidente, já falamos disto em programas anteriores, mas reforçando, a Ilha Terceira está realmente aqui a respirar melhor nesse sentido? Nós estamos a respirar melhor, mas ainda temos um caminho... O trabalho de vender, digamos, a Ilha Terceira fora de portas. É um caminho que ainda tem muito para percorrer, nós não nos podemos de maneira nenhuma dar por satisfeitos com aquilo que temos, tem-se dado passos positivos, mas esta é uma caminhada que ainda estamos muito perto da saída. Isto é como nas procissões, nós acabamos de sair do adro, ainda falta muito tempo e portanto há aqui muito trabalho a fazer, particularmente na vertente da promoção. E uma outra questão que também é preciso começar a pensar e aquilo que falávamos há bocadinho é um passo nesse sentido, na estruturação da oferta e na necessidade que nós temos de também não exagerar, ou seja, nós precisamos ter a atividade turística necessária e suficiente para dar sustentabilidade à nossa economia, mas também não precisamos estar aqui a chamar turistas só por chamar, porque depois não temos condições para os bem receber e para os bem enquadrar. E, portanto, é preciso também determinar a nossa capacidade e fazer aqui o planeamento necessário para que a nossa economia também não fique só dependente do turismo. Nunca se devem pôr os ovos num cesto só, porque se o cesto... Não devemos esquecer as nossas bases. E há um problema complicado, é que o turismo é algo que não depende da nossa vontade. Depende sempre da vontade de outros e da situação nos mercados emissores. Portanto, nós, se ficarmos só exclusivamente dependentes do turismo, ficamos com uma acrescida dependência externa que pode não ser nada saudável. Por isso, é preciso continuar a fazer o investimento necessário na agricultura, na pecuária, nas indústrias criativas, na tecnologia, enfim. Nos nossos motores antigos, chamemos assim. E os nossos motores que não são antigos, são os nossos motores básicos que têm que nos manter em funcionamento e, se possível, ir acrescentando outros e diversificando a nossa economia. Também nesta semana houve um conjunto de eventos associados à Startup Angra que visavam exatamente dar esse sinal. Atenção, nem só do turismo vive o homem. Exatamente. E não vale a pena estarmos todos em cima da mesma coisa. Há muito que fazer fora do turismo, até para evitar uma dependência excessiva que não é saudável para nós, como nunca foi saudável para ninguém. Presidente, o Governo também anunciou relativamente há pouco tempo, e pegando no que dizia, que cada vez mais irá formar os jovens de forma a que eles gostem novamente da agricultura, porque a verdade é que houve um afastamento aqui geral. Também isso é um bom paradigma. O afastamento não tem muito a ver com o gosto, tem a ver com a qualidade de vida e tem a ver com o rendimento. As pessoas, e particularmente os mais jovens, fazem escolhas racionais. Vão para aqueles setores de atividade onde conseguem dar estabilidade às suas vidas e dar capacidade de iniciarem as suas próprias famílias. Por isso, se nós queremos jovens num qualquer setor, a primeira coisa que tem que acontecer é haver bom emprego e emprego bem pago. Sem isso, não vai haver futuro para esses setores. Presidente, falar em empregos e em serviços da Câmara, estamos em pleno mês de agosto, por norma é o período onde se tiram mais férias. Neste momento a Câmara Municipal tem algum serviço que não esteja aberto ou que funcione a meio gás? Temos os serviços todos a funcionar, claro que temos alguns atrasos, mas isso não é só de verão, infelizmente. Acho que nós nascemos atrasados e por isso andamos sempre aqui com alguns problemas, mas as coisas têm corrido. As pessoas que os serviços da Câmara todos os serviços estão a funcionar. As agosto. únicas coisas que param neste mês são aquelas em que deixa de haver procura, o caso, por exemplo, do cinema, que tem uma procura do cinema muito reduzida, portanto não vale a pena estar a fazer, ou as piscinas, em que nesta altura as pessoas preferem outras soluções. Tirando isso, tudo está a funcionar e, portanto, estamos a tentar não atrasar as coisas para além do que é razoável. Presidente, voltando aos atrasos e percebendo que, por exemplo, a central de caminhonagem está quase pronta, não é? Lá para o Natal, mais coisa, menos coisa. Lá para o Natal, isso também irá mudar aqui o paradigma também dos autocarros. Que outras obras também a Câmara tem neste momento que possam sofrer algum atraso relativamente a férias de verão? Eu nesta altura creio que as coisas estão a correr um bocadinho melhor do que o que tiveram uns meses atrás, mas mesmo assim, de vez em quando há coisas que não correm tão bem como nós gostaríamos. Nós temos tido algumas dificuldades na contratação, é um problema novo, que são os preços subiram de tal maneira que os valores que nós colocamos a concurso muitas vezes não são satisfeitos. Isto já nos aconteceu com várias estradas.
o que é um fator crítico. Nós temos algumas em muito mau estado e gostaríamos de ver resolvido depressa. Estamos a caminho de o fazer, mas aí o problema não é o atraso na obra, é o próprio processo de contratação com estas oscilações de preços que não têm sido nada favoráveis. Mas estou esperançado que as coisas são de ir resolvendo ao longo do resto deste ano. Também temos uma boa notícia, é a questão da habitação, que também é uma das questões que nós temos tido um conjunto de pequenas obras, mas agora vamos poder fazer, enfim, um investimento em habitação diferente. A Câmara de Angra recebeu o seu maior financiamento da sua história. Nós temos nesta altura 68 milhões de euros de financiamento para investir em habitação do PRR. É um grande desafio, porque obviamente isto tem prazos muito curtos e tem as suas 2025, dificuldades. não é? 2026. 26, mas as coisas são muito difíceis. Vamos fazer os possíveis para resolver, mas nesta altura, do ponto de vista financeiro, a nossa vida melhorou bastante. Os privados também podem concorrer a esse plano, não é? Os privados também podem concorrer. Esperemos que a partir do próximo mês comecem a surgir as aberturas de concurso para privados. Portanto, vamos ver o que é que conseguimos fazer. Presidente, no centro da cidade, a Ladeira São Francisco será o próximo alvo, já a data para o início das obras? Já devia ter começado em fevereiro e, portanto, depois não ficou muito tarde, não dava por causa das São Joaninas, a promessa era na semana a seguir as São Joaninas começa de certeza, pois deve ser na semana. A falta de mão de obra tem realmente colocado aqui alguns entraves. Não, há aqui um problema que começa a ser complicado na Ilha Terceira. Nós temos uma grande falta de equipas de calceteiros. Nesta altura fazer calçadas é muito complexo porque basicamente só temos uma equipa operacional de calceteiros. E isto leva, estar em todo o lado ao mesmo exatamente, tempo. Leva a grandes atrasos. Cá está, fica aqui a pista, um bom ramo de negócio para alguém que queira entrar nisso. Da agricultura também. Exatamente, é porque mercado não falta. Portanto, há gente à procura de calceteiros todos os dias. Por isso está na altura de aparecer aí alguém que se quer dedicar a isso. A Escola Profissional da Santa Casa de Angra, há uns anos atrás, teve um curso de calceteiros. Está na altura de voltarmos a repetir. Presidente, virando os olhos agora um pouco para o Rádio Clube de Angra, esta semana tivemos também um incêndio que provocou ali alguns constrangimentos na avenida. É um sinal para aquilo que poderá vir quando tiverem que ser feitas as alterações ao trânsito que vão ser feitas com a central de caminhagem e também no Altas Covas, que também terão alteração. Foi ali um bom teste para esse problema. Quanto à questão do Rádio Clube de Angra, essa que é o que importa, que o Rádio Clube de Angra tenha rapidamente voltado ao ar e que as coisas voltem a funcionar. É uma instituição que é essencial para a cidade. Nós, no dia que deixarmos de ter estações locais de rádio e deixarmos de ter imprensa escrita, a nossa capacidade de intervenção e a liberdade das pessoas fica bastante mais reduzida. Por isso é importante que o Rádio Clube de Angra rapidamente se recomponha dos problemas que agora sofreu, e nessa matéria, que eu também já tive a oportunidade de dizer ao Presidente da Direção, a Câmara está disponível para ajudar naquilo que seja preciso, no sentido de garantirmos que o Rádio Clube de Angra tem depois a resiliência necessária para não ter este tipo de problemas e também os outros que tem tido com os seus emissores, de maneira que nós possamos garantir que o Rádio Clube de Angra, particularmente em situações críticas, que nunca se sabe quando é que acontece, possa estar no ar. Tem sido um ano controverso e agradecemos desde já a colaboração, Presidente. Realmente o Rádio Clube não tem tido muita sorte este ano, mas lá vamos resolvendo os problemas. Tudo sabe resolver aos poucos. E da parte da Câmara há toda a disponibilidade e vontade no sentido de ultrapassar para melhor, ou seja, criar condições para que mesmo que haja um problema, nós não fiquemos sem emissão. Presidente, virando os olhos realmente para a avenida no dia do incêndio, aquela avenida faz muita falta à entrada da cidade. Nós temos duas entradas só, ou melhor, temos três entradas, contando com aquela que está fechada e que dores de cabeça nos tem dado. Exatamente. Lá em cima, mas essa é uma entrada verdadeiramente secundária. Angra, na verdade, tem apenas duas grandes entradas. Aquela para quem vem do oeste e São Bento, Guarita para quem vem do lado leste. E, de facto, qualquer intervenção que interfira com uma destas entradas... Tem que ser muito bem planeada. E causa sempre um enorme incómodo. Mas a verdade é que o incómodo tem que ser causado e, portanto, não é possível melhorar as coisas e resolver o que é preciso resolver sem passar por algum grau de incómodo. Por isso, acho que nós temos que ir pensando que daqui por uns meses vamos ter que fazer este exercício de forma mais continuada quando tivermos que fazer o calcetamento do Alto das Covas, que nesta altura está que parece uma ribeira, com as pedras todas reviradas, portanto é preciso calcetar
aquilo, São dar um muitas ordenamento ao centenas e trânsito. milhares de carros que também rolam em cima, rolam por da cima calçada. daquilo, e portanto nós vamos ter que fazer essa obra. Estamos à espera do terminal de caminhonagem para tirar dali os autocarros, para evitar que nos aconteça o que aconteceu na Guarita, em que se fez a calçada nova, mas a passagem dos autocarros levou a que em 5, 6 anos estejamos outra vez praticamente no princípio do processo. Portanto, para evitar que isso aconteça, temos que primeiro fazer esta alteração e depois temos que intervir ali. Claro que essa vai ser uma intervenção complexa e vai dar incómodo, mas é necessária. Claro, Presidente, mesmo para terminar, um tema que hoje não está tão apelativo, pelo menos na Praia da Vitória, mas são as zonas balneares e as zonas de banho. Até agora, na época balnear, tem corrido tudo relativamente a bom porto no concelho de Angra. Sim, eu creio que na ilha toda, com exceção de um incidente que aconteceu aqui na prainha da Praia da Vitória, tudo tem corrido bem até agora e esperemos que continuemos assim. Não houve nenhuma interdição para já. E não houve nenhum acidente grave, que uma das grandes preocupações, mais grave do que as interdições e mais grave do que estes episódios, é quando acontecem acidentes, e eles infelizmente acontecem. Até agora, e esperemos que batemos já aqui na madeira da mesa para que não aconteça, as coisas têm corrido bem. Não há águas vivas nem caravelas que tirem as pessoas das zonas balneares. E mesmo quando o céu está cinzento, a água está morninha, de maneira que não há incómodo. Presidente, mais uma vez foi um gosto tê-lo connosco aqui na Praia da Vitória. Este foi o programa Angra e Revista com o Presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo. E continuação de boas festas aqui pela praia. Assim esperemos que elas continuem a bom porto. Já agora recordar que a tourada foi adiada para segunda-feira, a tourada de praça que estava agendada para hoje à tarde, foi adiada para segunda-feira às 18h30. Quanto a nós, voltamos a encontrar-nos daqui a 15 dias. Presidente, até lá. Até lá. Boas festas e um bom trabalho. Obrigado. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.